paz do Senhor. Nós vamos mais uma vez ao livro do Êxodo, capítulo de número 40, versículos de número 17 e 18. Enquanto você localiza o texto, quero estender a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Rogério, pastora Tamires, bispa Irene, bem como todos os obreiros desta casa e todos aqui presentes. Confesso que é sempre uma honra poder estar aqui. Acompanho este evento praticamente desde o primeiro. Ainda não tinha a Bala Valinhos. Os eventos da Deus é Paz era encontro de profetas. Eu já acompanhava esses trabalhos. Quem encontrou, diga amém. A palavra do Senhor está escrita assim: e aconteceu no primeiro mês, no ano segundo ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado, porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases e armou as suas tábuas e meteu nele os seus varais e levantou as suas colunas. Versículo de número 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Podemos assentar. Meus queridos, nós lemos aqui mais uma vez, reforçando o que já foi dito, trecho de um livro escrito por esse homem chamado Moisés. E eu fiz questão de ratificar aqui e ler que foi Moisés que levantou o tabernáculo. Por isso, o tabernáculo, nos dias de Moisés, era chamado de tabernáculo de Moisés. Moisés, segundo o sermão de Estevão, em Atos capítulo de número 7, está dividido em 3 períodos de 40 anos. Os primeiros 40 anos vai do seu nascimento ao seu encontro com Deus, no meio da sarça que pegava fogo e não se consumia. Primeiro 40 até a sua ida à casa de um sacerdote por nome de Reuel. E depois de 40, o seu encontro com Deus, e os seus últimos 40, o seu ministério. Nós vemos que existem alguns momentos que marcam esses períodos da vida de Moisés. O primeiro período que marca a sua vida é o seu nascimento, porque no seu nascimento havia um controle de natalidade, e em meio a esse controle de natalidade, como já foi dito, decretado por Faraó, Moisés vai nascer. Moisés nasce num período difícil, sob um decreto de morte, mas antes de Moisés nascer, Abrão já tinha recebido uma promessa de Deus, e Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria a Deus e não cumpriria? Falaria a ele e não velaria? Jeremias 1,12 diz que ele vela sobre a tua palavra para cumpri-la. Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, ele diz que todas quantas promessas há em Deus, tem nele o sim e por ele o amém. Jesus diz que pode passar os céus e a terra, mas as palavras não hão de passar. Então, se nós estamos debaixo de uma promessa de Deus, pode passar o que for, pode acontecer o que for, o homem pode falar o que ele quiser, Deus vai cumprir com as suas promessas. E Deus, para cumprir com as suas promessas, Faraó decreta matar, as parteiras preservam os meninos, e entre eles está Moisés.
Moisés é escondido sobre esse decreto, mas quem tem chamada de Deus não fica escondido por muito tempo. Quem tem um ministério não fica escondido por muito tempo, principalmente quem é pentecostal, porque mais cedo ou mais tarde vai começar a fazer barulho, e barulho incomoda. O barulho que Moisés começou a fazer incomodou, e Moisés não pôde mais ficar escondido. Quando Moisés é revelado, ele é levado ali entre algumas pessoas, porque a sua irmã Miriam vai colocar Moisés num ponto estratégico, onde as mulheres que estavam banhando com a filha de Faraó viram um menino, trouxeram aquela moça, e ela leva Moisés para o palácio. O texto de Atos dos Apóstolos vai dizer que quando ele chega no palácio, ele vai ser educado com toda a ciência do Egito, porque ele vai ser tratado como príncipe no Egito. O decreto de Faraó era matar, mas Deus fez ele cuidar. O decreto de Faraó era matar, mas Deus fez ele vestir. O decreto de Faraó era matar, mas Deus fez ele alimentar. O decreto de Faraó era matar, mas Deus fez ele instruir, fez ele ensinar, fez ele cuidar, fez ele, Moisés, crescer dentro do palácio, porque quando Deus quer, Ele faz você crescer aonde Ele quer. E quando Deus quer, não tem homem que impeça. A Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Isaías, escrevendo no capítulo 43, versículo 13, ele diz: eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Se Deus quer fazer você crescer, Ele vai fazer você crescer, seja no pasto, no palácio, aonde você estiver. A Bíblia diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas só Deus é quem dá o crescimento. Você pode ser plantado em algum lugar, alguém pode regar, mas só Deus vai fazer o seu ministério crescer, a sua chamada crescer, a sua família crescer. O projeto que Deus colocou no seu coração, é Deus quem vai fazer crescer. Chega o primeiro momento, Moisés está com 40 anos, ele vai cometer um deslize, ele vai cometer um homicídio, depois ele vai entrar numa confusão, ele vai ser descoberto. E com esses 40 anos, Moisés, que é um egípcio, um príncipe egípcio, na aparência, mas na essência é um hebreu, ele sai do palácio. Ele está instruído em toda a ciência do Egito, mas agora ele vai chegar e vai encontrar algumas mulheres que estão pastoreando ovelhas e tirando água do poço. Moisés entra entre elas e é recebido por Reuel ou Jetro na sua casa, um homem chamado de sacerdote. Agora Moisés, embora tenha chegado ali com toda a sua indumentária egípcia, ele vai ter que se despir da sua indumentária egípcia e vai começar a conviver com as ovelhas no meio do pasto. Parece que vejo Moisés tirando a sua mitra, tirando o seu manto, tirando a sua vestimenta e pegando uma lã de ovelha preparada para o Reuel e se vestindo dela. Por quê? Porque todo aquele que quer cuidar de ovelha tem que se identificar com ovelha. Não adianta você querer ficar no meio do pasto e querer ser tratado como príncipe, se vestir como príncipe, porque se você foi chamado para pastorear ovelha, tem que se identificar com ovelha. Jesus, para ser identificado, ele teve que ser identificado com um beijo, de tanto que ele parecia com os seus discípulos. Mas tem gente que parece que não quer se envolver, não quer se intrometer, não quer
quer estar no meio, mas a Bíblia diz que Moisés entrou no meio das ovelhas e começou a apacentar. Ali Moisés vai viver 40 anos entre a ovelha. Tudo que ele aprendeu no Egito, embora tenha sido a ciência para prepará-lo ali intelectualmente, agora ele vai ser preparado espiritualmente. Por quê? Porque ele vai conhecer o sacerdócio por meio de Jetro. Tanto que quando ele está apacentando as ovelhas de seu sogro, ele vai ver uma sarça que pega fogo e não se consome. Quando ele vai se aproximando dela, ele ouve a voz de Deus, e Deus chama Moisés pelo nome. Moisés se aproxima, Deus fala com ele, faz a sua chamada, e agora ele vai viver os outros 40 anos. Ele vai sair dali para exercer o seu ministério, e quando ele vai exercer o seu ministério, ele vem ser libertador de Israel. A Bíblia diz que Moisés, ele era famoso, formoso, ele também era chamado de libertador de Israel. Ele também foi chamado de príncipe, ele também foi chamado de profeta. Mas mesmo sendo chamado de príncipe, de profeta, de homem de Deus, o que mais me chama a atenção em Moisés é que ele foi um tipo de Cristo. Por quê? Porque durante o seu nascimento, assim como Jesus, ele passou por um controle de natalidade. Quando Jesus estava exercendo o seu ministério entre os seus discípulos, Jesus em um momento, ele se transfigurou no meio deles, e quando Moisés desceu do monte, o seu rosto resplandecia. E por quê? Porque Moisés se identificava com Cristo, Moisés parecia com Cristo. Não adianta você ser príncipe, não adianta você ser libertador, não adianta você ser famoso, não adianta ser profeta, não adianta ser homem de Deus, se não parecer nada com Cristo. O que faz um cristão é ele ser parecido com Jesus, porque a palavra cristão é pequeno Cristo. Se você não parece com ele, você não é cristão. Pode ser profeta, mas não é cristão. Pode ser libertador, mas não é cristão. Pode ser pastor, mas não é cristão. Para ser cristão, tem que parecer com Cristo, tem que se identificar com ele. Aleluia. E quando Moisés, ele vai exercer o seu ministério, o que marca os seus os outros tempos do seu ministério é a sua saída, a sua travessia no Mar Vermelho. Todos conhecem esta passagem bíblica, mas quando Moisés atravessa o Mar Vermelho, eles saem do Egito com grandes riquezas, com ouro, prata, pedra preciosa. Eles saem do Egito com vestimenta, o povo sai enriquecido, porque era a promessa de Deus por meio de Abraão. Mas quando o povo pensa que é para eles, Deus tem um propósito. Moisés, peça ao povo que me traga uma oferta voluntária, para que eu faça um santuário, um lugar onde eu venha habitar, uma tenda, para que a minha glória, a minha presença se manifeste e esteja no meio deles. Aí Moisés vai pedir ao povo uma oferta voluntária. Eu gosto dessa expressão, voluntária, cujo coração se mover voluntariamente. Eu vejo Deus usando Zorobabel para dizer que as coisas de Deus não é por força e nem por violência, mas pelo mover do Espírito. Porque se Deus não fizer, a minha oratória não vai fazer. Se Deus não fizer, a minha expressão não vai fazer. Por maior que seja o meu conhecimento teológico, por maior que seja a minha técnica de oratória, por mais que eu diga para você levantar a mão, pular, sapatear, isso não vai acontecer nada. Mas se o Espírito de Deus que se move em mim, se move em você, ele fizer, você não resiste, porque quando ele quer, ele joga a sua mão lá em cima, a lágrima desce, a língua sai, você salta, porque quem está te enchendo e te movendo é a presença dele, é a glória dele, é a unção dele. Moisés vai pegar essa oferta e vai levantar o tabernáculo. O tabernáculo que Moisés levanta, todos sabem, ele contém 3 partes: átrio, pátio, lugar santo e santo dos santos. No pátio
era o lugar de sacrifício, onde estava o altar de sacrifício, e a bacia de água para eles se lavarem. Depois de entrar no lugar santo, havia uma mesa com 12 pães, diante da mesa um castiçal de ouro, diante da arca da aliança, antes do véu, um altar chamado de altar de incenso, passando pelo véu, a arca da aliança. Qual era o caminho do sumo sacerdote? Uma vez ao ano, era passar de fora para dentro. Ele pegava a sua oferta, apresentava diante do altar de holocausto, se banhava, lavava suas mãos na pia, ia para a mesa, pegava o pão da mesa, depois acendia a lâmpada do castiçal, pegava o incensário e oferecia incenso no lugar de incenso, enchia o Santíssimo de incenso e entrava no Santo dos Santos. Quando ele entrava, Israel celebrava e dizia: a glória de Deus está entre nós. Só que quando Jesus veio ao mundo, ele fez o caminho inverso. Vou terminar na mesa porque não vai dar tempo de chegar ao final, mas quando ele vem saindo no ventre de Maria. Todos sabem que Maria era virgem, Maria tinha um ímen, ela não tinha o rompimento da virgindade por um ato sexual, porque ela era virgem. Então, para romper a virgindade de Maria, Jesus rompeu de dentro para fora, símbolo de que ele saiu do Santo dos Santos para vir ao nosso encontro. E Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes, se ele fez, você também tem que fazer. Aniquilou-se, humilhou-se a si mesmo e tomou a forma de homem. Achado na forma de homem, fez-se servo, e como servo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou, que lhe deu um nome que é sobre todo nome, a fim de que todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ele desceu, ele saiu do Santo dos Santos como Jesus, ele exerceu o seu ministério. Se você olhar a Bíblia Sagrada, o altar de incenso representa a oração. Você vai ver que grandes homens de Deus oraram e receberam resposta de Deus. Mas eu, olhando para a Bíblia, não vi ninguém orar como Jesus orava. Tem gente que não ora, mas Jesus orava. Quando Jesus sai do santo do altar de incenso, ele vai para o castiçal, porque quem ora se enche do Espírito, e ele, como é a luz do mundo, ele vem no castiçal com os 7 espíritos profetizado por Isaías: espírito de inteligência, espírito de sabedoria, espírito de conhecimento, espírito de temor, espírito de ciência, espírito do Senhor. Ele vem com as 7 manifestações do Espírito, e quando ele vem clareando, porque ele é a luz do mundo. E ele diz para mim e para você que ele é a luz, porque isso significa que Jesus, ele veio iluminar. Vai a primeira palavra profética nesse Abalavalinhos. 7 dias da sua semana, ele ilumina o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia e até o 7º dia. É iluminado pela presença dele. Mas quando ele chega na mesa, pastor Rogério, termina agora a minha saudação no Abalavalinhos. Quando ele chega na mesa, tem 12 pães. Esses 12 pães, só o sumo sacerdote ou o sacerdote sorteado para poder comer daqueles pães. Mas quando Jesus veio ao mundo, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, superior ao sacerdote de Arão, sacerdócio arônico. E quando ele vem exercendo o seu ministério, Jesus realiza 2 multiplicações de pães e peixes. A primeira multiplicação, ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos. Mas na segunda multiplicação, Jesus multiplica 7 pães. A conta é simples. Se você pegar os pães da primeira multiplicação e somar com os pães da segunda multiplicação, você vai ter 12 pães. O que Jesus está dizendo é: eu, como sumo sacerdote, peguei o pão da mesa, que representa a provisão, que sou eu, o pão da vida, e parti e dei à multidão. Só quem tinha
acesso era o sumo sacerdote, mas hoje eu e você tem acesso à mesa, temos acesso ao pão, temos acesso à provisão. Sabe o que isso significa? Se tinha 12 pães na mesa, tem 12 meses no ano, e a provisão de Deus para mim e para a sua vida, para o meu e teu ministério, está garantida. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, até a ceia de Natal já está garantida. Dezembro vai ter pão na sua mesa, Deus não vai deixar faltar. O salmista disse: eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Você não precisa mendigar, se implorar para nada, a mesa está diante de você. Oh, aleluia. Assim eu agradeço a minha oportunidade nessa noite. Ô glória. Meus irmãos, fiquem de pé comigo, por favor, em nome de Jesus. Vamos já receber nosso pastor Rogério, em nome de Jesus, com palmas que glorifica e exalta o nome do Senhor. Ô glória. Tem crente feliz aqui nessa noite, dá um glória a Deus. Ah não, dá para melhorar esse glória. Tem crente feliz aqui, dá glória a Deus. Porque Ele está na casa. Alguém pode adorar a esse Deus nessa noite? Porque Ele está falando, oh glória, porque Ele está falando na casa, a presença na casa, só quem está sentindo a presença de Deus sobre este lugar. Você pode liberar o glória, você pode liberar a tua adoração essa noite, porque tem presença na casa, aleluia. Olhe para alguém do teu lado e diga: seja bem-vindo ao Abala Valinhos. Aleluia, aleluia. Você veio para receber palavra do céu para o ano de 2026. Você veio para receber decreto do céu para 2026, oh glória. Você veio entender, oh glória, o propósito de Deus para tua casa, para tua família em 2026. Então fica ligado, porque Deus está usando os profetas dessa noite. Deus seja louvado, aleluia, pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã que essa noite veio adorar a Deus, glorificar a Deus. Aproveitar que você está de pé, vem cá, pastor Jair, aleluia. Ele vai louvar a Deus. Tu é cantor agora? Eu sabia que tu pregava, agora cantar vai ser novidade aqui hoje, viu gente? Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Ele é cantor, mano, Tacília? Missionário, ele é cantor? Ah não, então não deixa não. Aleluia. Glórias a Deus. Pode sentar, queridos, pode sentar, amados irmãos, só em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Deus de glória, deixa o fogo de Deus cair. Aleluia. É assim, ó. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem, estendeu minha mão para me ajudar. Foi Jesus Nazareno, quem? O Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro,
que me amou primeiro e a vida me deu. Glorifique a Ele, aleluia. É uma bala, Valinhos. Glória ao teu nome, Senhor, aleluia. O meu coração batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei, tudo está perdido, não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: não temas, eu estou contigo, sou eu teu amigo, vim te fazer feliz. Foi Jesus, foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, foi Jesus, o Filho de Deus. Foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus,